Fala aí, torcedor do Dragão, torcedores de outros clubes, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader e terminou lá na Serrinha, Goiás 2, Atlético Goianiense 1. E assim, galera, se no domingo o pessoal que tava gritando fora Jorginho, a gente ainda dava algum desconto, não tem jeito, cara. O jogo de hoje foi pra sacramentar a saída do técnico. Mas vamos devagar, né? Primeiro, durante a semana foi dito que os jogadores estavam todos muito unidos, todos juntos na causa com o Jorginho. Em campo não se viu isso. Inclusive, no meu vídeo de pré-jogo, no vídeo que eu fiz no começo da semana, eu falei sobre isso. Falei que, mais do que dizer isso de frente às câmeras, o importante seria mostrar isso em campo. Não foi o que aconteceu. O time entrou em campo com aquelas peças que eu já tinha previsto lá no nosso pré-jogo. Renan no gol, a zaga com Klaus e Wanderson, nas laterais o Rainer e o Arthur Henrique. No caso, o Jorginho preteriu a entrada de Dudu e de Jefferson, preferindo entrar com os dois jogadores mais rápidos, sendo que o Rainer tem um viés mais ofensivo. No meio com Marlon Freitas, Baralhas e Jorginho. No ataque com Ayrton, Wellington Rato e Luiz Fernando. E assim, galera, do jogo do Cuiabá, vamos voltar até um pouco antes. O jogo contra o Corinthians, né? E antes, até mesmo antes que isso, o jogo contra o Botafogo. 0-0 contra o Botafogo, o time apático. 4-1 contra o Corinthians, 4-1, time totalmente entregue. 1-1 contra o Cuiabá, um time completamente desorganizado. E aí a gente vem para esse jogo. E aí, o Jorginho, prevendo, antecipando possível formação mais defensiva do Goiás, já que durante a semana foi dito que o Goiás deveria entrar com 3 jogadores fechando o meio, com Auremir, o Diego, né? E mais um, agora me fugiu o nome. Matheus Salles. Com esses 3 jogadores no meio, o Goiás deveria vir um pouco mais recuado, mas não foi o que aconteceu. O Jair Ventura, ele resolveu ir pra cima do time, resolveu ir pra cima do Atlético e armou o time apenas com os 2 volantes, o Auremir e o Diego, e colocou mais ofensivo, colocou um meia armador, no caso Marquinhos Gabriel, e colocou os seus 3 jogadores de frente, Dada, Belmont, o Vinícius e no centro o Pedro Raul. E assim, galera, primeiro tempo, até vamos dizer aí os 30 minutos, a primeira pausa, só deu Goiás. E nisso que só deu Goiás, com 11 minutos, um cruzamento na área, marcação do Atlético Goianiense se perdeu, a bola foi cabeceada pelo Vinícius, pelo Caetano, zagueiro, e ainda resvalou no Klaus, e a bola entrou 1-0 para o Goiás. Antes do gol, o time já se mostrava perdido, a verdade seja dita. O Klaus estava perdendo todas para o Pedro Raul. Os laterais Rainer e Arthur Henrique sumiram do jogo, porque defensivamente eles não estavam fazendo nada. No ataque o Atlético não chegava, então eles não estavam fazendo nada. Feito o primeiro gol, o time não acordou. Vamos lá, gente. O time não estava querendo jogar. E aí eu vou entrar nesse mérito mais pro final do vídeo. Daí, com 29 minutos do primeiro tempo, acontece a primeira bizarrice. Porque vamos lá, o gol a gente ainda aceita. O time não estava bem, não entrou bem, o Goiás foi pra cima, pressionou, teve um escanteio, bola na área, gol. Beleza, agora, o técnico, aos 29 minutos do primeiro tempo, tirar 3 jogadores, fazer uma substituição tripla. Vamos supor que a gente ainda tivesse aquela regra das 3 substituições apenas. Será que ele teria coragem de queimar todas as substituições no primeiro tempo?
Pois é, ele fez 3 substituições. Ele tirou o Jorginho, o Baralhas e o Ayrton para a entrada de Kelvin, Edson Fernandes e Peglow. Deixando um pouco de lado a bizarrice que foi a substituição, vamos falar da ideia. Pensando assim, que o Jorginho tinha alguma ideia em mente para fazer nesse jogo. O Jorginho, ele tá vindo de contusão, ele tá jogando mal, ele não está bem. Então assim, já que você durante os treinos consegue avaliar o jogador, para que entrar com o jogador baleado? Além disso, para que tirar o Baralhas e colocar o Edson Fernandes, que é inferior tecnicamente? Isso já ficou claro nos outros jogos em que ele entrou. O Baralhas é muito mais volante do que o Edson Fernandes. E a substituição do Ayrton pelo Peglow é 6 por meia dúzia. Você não perde e nem ganha nada. Então, no fim das contas, foram 3 substituições burras. Burras, ridículas. Assim, absurdas. O time voltou do intervalo ali da parada técnica um pouquinho mais acordado, mas não conseguiu fazer o Tadeu sujar a roupa. O Tadeu não pegou nenhuma bola no primeiro tempo. E aí, galera? Ah, tem um detalhe. Vamos, né? Antes que eu esqueça, 21 minutos do primeiro tempo ainda teve um gol anulado. E assim, bem anulado, né? Porque pela regra ele estava à frente, o ombro e tal, mas essa regra de impedimento atual, com essas linhas, gente do céu, isso é muito absurdo. Se fosse do meu time, eu ia estar reclamando. Eu ia estar chiando, sim, por conta disso. É óbvio, sabe? Os jogadores estão basicamente na mesma linha. É questão de centímetros, milímetros. Que na real não vai fazer diferença pro lance. Uma coisa é uma perna inteira na frente, um meio corpo na frente, outra coisa são centímetros, milímetros. E assim, eu sou torcedor do Dragão, mas eu não vou passar pano pra coisa que tá errada. O Goiás, naquele momento, ele merecia estar ganhando de 2-0. Merecia. Simples assim. Daí, fomos para o intervalo e esperávamos que, né, tivesse uma chacoalhada, que o Adson Batista descesse lá no vestiário e esculhambasse com todo mundo e quebrasse o pau lá dentro do vestiário. Porque era isso que os jogadores e o técnico estavam merecendo. Voltamos para o segundo tempo. E aí, com 9 minutos do segundo tempo, uma jogada despretensiosa, a bola estava ali na frente da área, a marcação estava fechada. Marquinhos Gabriel chuta numa virada, consegue um bom chute, 2-0. E aí, galera, antes desse gol, o time já demonstrava que tinha voltado igual pro segundo tempo. Tava tudo igual, não ia ter diferença. Com o segundo gol, aí a coisa foi pro espaço. Porque logo depois, 2 minutos depois, o Rainer, que se o Jorginho quisesse realmente fazer alguma mudança no primeiro tempo, deveria ter sido substituído, vai lá e faz um lance infantil, um lance criminoso de dar uma cotovelada no seu adversário. O time perdendo por 2-0, a situação complicada, o time precisando de empenho, precisando de entrega, você vai dar uma cotovelada no seu adversário? Onde é que está a cabeça desse jogador? Onde é que está o acompanhamento dia a dia ali daquele jogador? Cara, se o Jorginho fosse embora, a vontade é que levasse o Rainer junto. Por que não entrou com o Dudu? Ou por que não substituiu pelo Dudu? Visto que além do Rainer estar jogando mal, o Rainer já tinha cartão amarelo. Então por quê? Por que não fazer essa substituição? Simples, porque no primeiro tempo ele queimou 3 substituições. E aí ele não poderia simplesmente sair queimando mais e correr um risco. Uma burrice levou a outra burrice, que levou a outra burrice. E aí, com 2-0 contra um jogador a menos, galera, o jogo foi pro espaço. A vontade era parar de assistir, sinceramente. Pouco tempo depois, o jogador Caio Vinícius do Goiás cometeu outro crime, outra falta absurda, foi merecidamente expulso. E o Jorginho, aos 32 minutos do segundo tempo, colocou o Shailon. Não, detalhe.
Vamos por partes. Ele colocou, aos 32 minutos do segundo tempo, ele colocou o Shailon e o Dudu. E adivinha quem ele tirou? Ele tirou o Kelvin e o Edson Fernandes. Os dois jogadores que ele colocou no primeiro tempo via substituição. Ou seja, na real, dos jogadores que entraram no primeiro tempo, só um ficou no jogo até o fim. Gente, se isso não é absurdo pra ser mandado embora, eu não sei o que é. Eu não sei. Se isso não é o suficiente pra um técnico ser demitido de algum time, eu não sei mais o que ele tem que fazer pra isso. Então assim, eu não sou defensor de ficar queimando nem jogador, nem técnico, nem nada, mas na moral, fora, Jorge. Já deu. Já deu. Os últimos resultados demonstraram claramente que não só você não está sob o comando do time, como você também não tem psicológico para continuar no time. Você menosprezou o time, falou um monte de bobagem e agora o elenco não está mais na sua mão. Falar que o elenco está unido com você, isso é uma grande mentira, uma falácia. Em campo você via o time entregue, você via o time descompromissado com os interesses do clube. O clube precisa ficar na Série A, então o time tem que se entregar. Agora, sob o comando de um técnico que eles não têm interesse de fazer isso, eles não vão fazer. E aí, a gente pode comentar aqui que depois que ficou no 10 contra 10, né, que ficou na igualdade de jogadores em campo, o Atlético veio mais ofensivamente para o campo de ataque, conseguiu até um gol com o Shailon, que inclusive entrou bem no jogo e que deveria ter entrado antes, se não sair como titular, né? E fomos pro abafa, no desespero, sem organização. E não foi possível recuperar o tempo perdido e nem possível fazer, no caso, empatar, né? Não deu pra empatar. A gente fica tanta raiva às vezes que embola a língua, é uma coisa... Enfim. Com isso, o Atlético Goianiense permanece com seus 22 pontos na vice-lanterna e vê os times da frente começarem a se distanciar, porque o Coritiba venceu o Avaí por 1-0 e assim ele foi a 25 pontos. E nesse exato momento, ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Galera, o fato é o seguinte, o time não está interessado em continuar com esse técnico. O torcedor não está mais interessado em continuar com esse técnico. E se o Adson Batista realmente tiver alguma coisa na cabeça, ele também não vai estar interessado em continuar com esse técnico. Por tudo que foi feito e por tudo que foi dito. Mas principalmente por conta do jogo de hoje. Porque não precisava estar numa má fase. O time poderia estar bem, poderia estar vindo de uma vitória, por exemplo. Poderia ter vencido o Cuiabá. Mas depois desse jogo contra o Goiás, com as burrices e loucuras que ele fez durante o jogo... Cara, fora, Jorginho. É simples, fora, Jorginho. Um abraço. Beleza? Galera, eu não tenho mais o que falar sobre esse jogo. Eu espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo. Se concordam comigo, tiver alguma opinião, deixa nos comentários aí. Vou dar uma folga pra vocês, amanhã não vou postar vídeo. Mas na segunda eu vou seguir a repercussão de tudo que aconteceu desse jogo. Ver o que aconteceu com o técnico. Ver as entrevistas e venho com vocês aqui para trazer mais informações. E a gente vai continuar na luta. Afinal, além dessa disputa complicada contra o rebaixamento, a gente tem uma quinta-feira histórica contra o São Paulo pela Copa Sul-Americana. Seja lá quem esteja à frente do time, é melhor acordar, porque jogando essa bolinha, a gente vai tomar uma goleada